Oi pessoal, boa noite. A gente tá meio atrasadinho porque nós tivemos um problema aqui de conexão, mas eu tô aguardando vocês entrarem, tá bom? Que bom, tá todo mundo aí. Ai, que coisa ruim, quer ficar desesperada com essa conexão que não entrava. Mas assim, que bom que vocês estão aí. Oi Biel, meu querido aluno, minha pediatra, meu pastor Ademir, a Camila. Oi Pati, parabéns pelo seu dia da Nutri. Que bom que vocês estavam aí. Oi Lu, tudo bem? Que bom ter você. Então, a minha conexão de jeito nenhum aparecia, de jeito nenhum eu conseguia entrar. Então a gente teve que providenciar aqui até uma mudança de lugar, uma organização diferente, mas finalmente nós conseguimos, com alguns minutinhos de atraso, mas muito obrigada por vocês terem esperado para a gente ter esse momento juntos. E que bom que tá todo mundo aí, né? Vou esperar um pouquinho todo mundo chegar. Tudo bom, Sara? Que bom, doutor Euterpe também, Wesley com a gente. Oi, Daiane, tudo bom? Que bom que você tá aqui. Oi, minha amiga Bela, lá de Guaíba, meus queridos, né? Que saudade, um beijo pro pessoal de Guaíba. A Karina também está chegando. A Camila dos meus lindos, Benício e Matias, que devem estar aí enviando coraçõezinhos. O meu querido professor engenheiro Rodrigo da Mata, querido, que bom que está aí também. A psicóloga Andressa. Tudo bem, Andressa? Que bom ter você aqui. Gostoso nós estarmos juntos. Oi, Jefferson, querido, eu consegui essa conexão finalmente, né? Nós estávamos aqui preocupados com relação à conexão, mas deu tudo certo. Léo, tudo bem? Seja bem-vindo. A minha querida Isabela da Saborella chegando. Pessoal, eu quero aproveitar esse momentinho rapidinho para indicar 2 livros para vocês, tá? A Mente Vencendo o Humor, que é um livro muito legal e ele tem aqui alguns questionários, algumas intervenções muito legais para a gente poder analisar o nosso comportamento. E não é um livro só para psicólogos, né? Ele tem uma linguagem bem bacana. E esse aqui que foi um presente de uma amiga querida, também psicóloga, né, que ele vai tratar de algumas coisas muito interessantes a respeito da autocompaixão e vai nos conduzir a um entendimento em relação a como nós podemos lidar com um pouco mais de gentileza, bondade e empatia com algumas das nossas dificuldades, com algumas das nossas relações, e ele também tem uma linguagem muito gostosa. Bom, tô vendo que tem bastante gente chegando. A Rosa, mãe da Alice, linda, que saudade de vocês. A Tâmila, minha afilhada. A Júlia Queiroz, que legal que você tá aí, Júlia. Oi, Eva, tudo bem? Que bom, seja bem-vinda. As minhas queridas Geise e Carol. O D Repiso, que tá aí também, que bom. A Cauana Bertoni, a Andréia. Bom, acho que a gente pode começar, né? Que tem tantas coisas legais aí pra gente falar hoje. Hoje o tema vai passar por algumas coisas dos nossos relacionamentos, vai tocar um pouquinho em algumas coisas, né? De sentimentos e emoções. E algumas coisas talvez gerem em vocês questionamentos para outros momentos. Ou seja, Fabiola, será que a gente vai ter que falar mais desse assunto? Eu acredito que sim, né? Mas eu vou aguardar vocês estarem me dando essa direção. Eu preferi começar, a Geise tá me falando que ela tá sem áudio lá. Tá tudo bem no áudio de vocês? Tá tranquilo? Vou esperar vocês me darem um ok aí pra gente poder continuar. Oi, Milene, tudo bem? Melhorou, Geise? Ok. Então, assim, eu queria começar falando um pouco a respeito do amor. Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre amor? Principalmente por uma questão assim, as pessoas falam muito, né?
o amor é isso, o amor é aquilo. Existem poemas, poesias, existem tantas definições sobre o amor, mas eu gostaria de trabalhar alguns pontos com vocês antes de falar de relacionamento a respeito do amor. O primeiro ponto é que o amor depende do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento. Eu preciso me conhecer e eu preciso conhecer o outro para estar disponível para o amor. Algumas pessoas se entregam à ideia de amor, mas elas não conhecem nem a si nem ao outro. E nessa conexão, o que acaba acontecendo? Eu passo a me preocupar muito mais com as diferenças do que com aquilo que nos conecta. Eu passo a me preocupar muito mais com o que o outro tem de diferente ou com as minhas próprias expectativas do que com aquilo que me conecta. Então, o primeiro passo, amor depende de eu me conhecer e de conhecer o outro. E assim, é importante que a gente entenda que para eu estar para o outro, primeiro eu preciso estar para mim. Para eu poder me entregar para o outro, primeiro eu preciso me conhecer. E o que é importante nesse sentido? Estar aberto para me conhecer. Não é o outro que tem que me apresentar para mim. Porque às vezes, e vocês vão me dizer se isso é verdade ou não, às vezes o outro fica me dizendo, você é assim, você é assado, você é desse jeito, né? Ou isso é seu. E aí o que acaba acontecendo? A gente acredita e nem se questiona. E na verdade a grande questão é, primeiro, o que eu sou, qual é a minha identidade e a partir daí, como é que o outro me vê. Bom, para o pessoal que está chegando agora, a Rosângela, a Lirvane, muito bem-vindas, né? A Fran, o Reginaldo. Vamos lá, que a gente está aquecendo os motores aqui falando sobre o amor. Uma outra coisa importante sobre o amor é que eu preciso reconhecer as minhas características individuais, aquilo que eu sou e as características individuais do outro. E aí as pessoas falam assim pra mim, Fábio, mas a gente tem que se relacionar só com quem é igual a gente? Não, de forma nenhuma. A gente pode se relacionar com a diversidade, com pessoas com características diferentes, desde que eu reconheça as minhas características e aprenda a respeitar as características do outro. Vocês estão vendo como o amor é um trem complexo? Porque a gente trabalha a ideia de amor só numa ideia de afetividade. Mas quando a gente traz isso para uma questão bem ligada aí, né, ao racional, vamos explicar que trem é esse? A gente começa a perceber que o amor ele depende de respeito, ele depende de autoconhecimento, ele depende de disponibilidade, ele depende do meu encontro comigo mesmo antes de encontrar com o outro. E tudo isso também precisa da minha necessidade, do meu olhar para a minha evolução. Onde é que eu quero chegar com esse relacionamento? O que eu quero com esse relacionamento? Eu até falei isso no vídeo do YouTube essa semana, quando eu disse assim, para eu me relacionar com o outro, eu preciso de disponibilidade, eu preciso de responsabilidade afetiva e eu tenho que saber comunicar os meus sentimentos, eu preciso saber falar daquilo que eu estou sentindo. O Carlos pediu para deixar o vídeo salvo, vai ficar no feed e depois a gente coloca lá no YouTube, tá, Carlos? Então, o que é importante que a gente entenda? Eu preciso ter essa responsabilidade afetiva e o que é essa responsabilidade afetiva? Gente, é deixar claro para o outro quem eu sou, de forma real, sem a maquiagem dos personagens que às vezes a gente cria para ficar mais bonitinho, para ficar mais enfeitadinho, porque às vezes é assim, não é? As meninas às vezes falam para mim, Fabíola, 3 meses de relacionamento, 90 dias, todo mundo é bonito, todo mundo é educado, todo mundo tem empatia, todo mundo é um personagem, quase a princesa e o príncipe da Disney, ok? Quando na verdade a gente precisa trazer isso para o real. Então quando eu falo de amor, eu tenho que ser quem eu sou. Ah, mas eu vou ser
transformada por essa relação? Lógico que sim. Lógico que eu vou ser transformada. Lógico que algumas coisas vão mudar. Mas não tem como ser a princesa da Disney para sempre, gente. Desculpa, não dá para ser o príncipe da Disney para sempre. Tem xereque morando dentro da gente, tem ogrice morando dentro da gente, né? Eu não falo nem sapo, porque sapo é pequenininho. Eu falo que a gente tem xerequice mesmo, tem monstrão verde dentro da gente. E a pessoa que tá ali, ela precisa conhecer a gente, ela precisa saber quem nós somos de verdade. Tem gente que tá rindo de mim, assim, mas eu não sei. A Fiona, obrigada, Rosângela. Então eu vou dizer, tem xereque e tem Fiona, né? E aí o que que acontece? Eu preciso mostrar isso pro outro. Por quê? Porque senão eu estou vivendo uma ideia de relacionamento, uma ideia de amor, mas eu não estou vivendo o amor. Porque o amor é reconhecer aquilo que o outro é diferente de mim e é respeitar e é conseguir identificar quais são as nossas conexões que nos aproximam e quais são as nossas dificuldades que nos afastam. E nesse processo de conhecimento, olha só, o Repito está falando que xerequice foi muito bom, nunca mais vou dizer isso ao vivo, pronto. Então, o que que é importante? Eu preciso identificar quais são as minhas diferenças individuais e trabalhar isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas vem para o relacionamento com uma série de vícios emocionais, e aqui eu não estou falando só de relacionamento afetivo, de parceiros da vida, né, de casais, eu estou falando também de amigos, de amigas. A gente acaba trazendo alguns vícios emocionais muito fortes, e esses vícios emocionais, eles são sentimentos, emoções muito negativas que nós carregamos ao longo da nossa vida. E eles são fruto do quê? Às vezes do que a gente assistiu em casa, às vezes dos relacionamentos que nós tivemos como base. E aí a gente assistiu, por exemplo, um pai que conseguia as coisas da mãe quando ele ficava muito bravo. E aí a gente entende que ficar bravo é vantajoso. A gente viu situações onde crises de ciúmes faziam as pessoas declararem o amor. E aí a gente entende que o ciúme é uma estratégia para conseguir o que eu quero do outro. A gente entende às vezes que ficar dodói, ficar triste, sabe aquele dia que a gente está macamuzo, né, jogadinho, aí a gente super recebe colo, super recebe carinho, e aí a gente vicia em ficar triste. E quantos vícios nós vamos construindo ao longo da nossa vida emocional, ao longo da nossa trajetória de relacionamentos e que vão se consolidando na nossa vida. Alguns desses vícios emocionais nós vamos repetindo a cada relacionamento. E é interessante observar que as pessoas dizem assim, mas não é culpa minha. Aí eu fico pensando, tá, pode até não ser culpa sua, até porque você visualizou isso lá atrás, nas suas relações de origem, lá atrás com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que estavam perto de você. Porém, você está reproduzindo isso na sua relação. Tem gente que briga, tem gente que grita, porque viu isso acontecer a vida toda em casa e deu certo. Porque aí ficava todo mundo bonzinho, ficava todo mundo sorridente e passa a utilizar isso como estratégia. Algumas pessoas são viciadas em discussões. Às vezes não tem nenhum problema, mas a pessoa quer discutir para sentir o alívio depois. Então é aquele efeito de adrenalina e depois eu sinto o alívio. Eu trouxe aqui alguns exemplos de relacionamento até para a gente conversar um pouquinho a respeito, né? Então aquele relacionamento que é uma montanha-russa. O que acontece?
todo mundo sobe no carrinho, uma hora tá todo mundo lá em cima, outra hora tá todo mundo lá embaixo. Uma hora tá todo mundo super bem, super alegre, outra hora tá todo mundo lá embaixo. Ou seja, um relacionamento super instável, onde as pessoas pisam em ovos. Isso é um vício emocional. Na tentativa de ter o controle da situação, os indivíduos colocam todo mundo dentro do carrinho. Coloca todo mundo dentro do carrinho, entende? E aí nessa coisa de pôr no carrinho da montanha-russa, todo mundo fica subindo e descendo nessa instabilidade constante. O Repito está perguntando se tem um amor moderado. Tem sim, a gente vai chegar nesse ponto, até para a gente poder discutir como é que a gente equilibra o dar e receber. Além do relacionamento da montanha-russa, tem o relacionamento da comédia romântica. Como é que é esse relacionamento, Fabíola? Gente, são aquelas pessoas que estão o tempo todo vivendo um personagem para si mesmo e um personagem para outra pessoa. Aquelas pessoas que criam uma idealização de um mundo perfeito e exigem a perfeição do outro e vivenciam a perfeição nessa relação fake. São personagens vivendo isso. E aí isso acaba gerando o quê? Você não sabe de verdade o que aquela pessoa está sentindo, o que aquela pessoa pensa, que tipo de relações aquela pessoa está estabelecendo. Você simplesmente fica preso naquela ideia de que tem que ser perfeito. E há um padrão de exigência tremendo nesse tipo de relação. Por quê? Porque eu me contenho para não oferecer para o outro, para não dar para o outro nenhum mal-estar, para não magoar ninguém. E nessa relação quase que idealizada, quase que fantasiosa, é muito comum as pessoas esperarem o tempo todo a perfeição das outras pessoas. Isso para mim é muito sério, E algumas pessoas às vezes vivem 20 anos, 25 anos ao lado de uma pessoa que é só um personagem e que a pessoa realmente não conhece de verdade quem está ali do lado. E o que é importante pensar? Esse tipo de relação sobrevive? Sim, por bastante tempo. Por quê? Porque não tem briga, não tem discussão. Porém, eu não sei na profundidade quem é aquela pessoa. Esse é o tipo de relacionamento, sabe aquele tudo bem, tudo bom que você encontra e que você só entrega o melhor de você só entrega aquilo que é perfeito, você acaba não mostrando quem você realmente é ou os seus melhores ou piores dias. E assim, nós temos um outro tipo de relação. Tem gente aí que tá me olhando, assim, tem gente pondo até o olhinho, assim, pra mim. Fabíola, você veio pra dizer uns trem hoje, Ainda bem que a internet funcionou. Existe um outro tipo de relação, é a relação do revezamento. O que é essa relação, pessoal? Eu entrego pra você, eu te dou algo e você me dá em troca. Essa relação é construída na base, da troca. Então eu crio expectativa de que o outro vai me oferecer aquilo que eu já ofereci para ele. Dá pra gente construir a vida desse jeito? Não dá, pessoal. Por quê? Porque se eu for construir na base da troca, eu sempre vou ter uma dívida com o outro. Eu sempre vou construir algo que vai me endividar ou vai trazer para a fatura do relacionamento algo que não é bom, algo que não é agradável, algo que não vai trazer nenhuma condição melhor para esse outro. Relacionamentos com base na troca são relacionamentos que não demoram a fracassar. Por quê? Porque eles se baseiam constantemente em dívidas, ok? É como se você tivesse o tempo todo que estar dando algo para alguém, como se você tivesse que estar o tempo todo barganhando. E nós temos que ter muito cuidado, porque isso é muito comum nas relações de amizade. E às vezes é aquela coisa assim, nossa, mas eu fiz isso para você e você não me retorna.
Nossa, mas eu entreguei isso para você e você não me deu de volta. E as cobranças, elas acabam sendo tão fortes, né, tão significativas, que elas acabam gerando nas pessoas uma culpabilização. E é muito comum nestes relacionamentos nós termos pessoas que se sentem culpadas, que se sentem às vezes inadequadas ou insuficientes. Por quê? Porque não fizeram a troca. Contem pra mim aí, isso é comum com vocês ou não, né? Quem aí conhece relacionamentos montanha-russa, conhecem comédias românticas, quem aí já viveu um relacionamento de revezamento? Vão trocando aí as informações comigo pra gente poder conversar um pouco mais. Além desse tipo de relacionamento, é muito comum, eu brinco, né, que é o relacionamento MMA. Como é que é esse? Gente, tem que ter uma briga. Por quê? Porque aí a gente briga, põe tudo pra fora, tem a adrenalina da briga e aí dali a pouco vem o alívio e tá tudo bem de novo. As pessoas acabam se viciando nessa relação onde eu fico satisfeito depois que eu briguei, porque eu disse tudo, nossa, eu me aliviei, eu falei tudo. Mas será que o outro ouviu? Será que você realmente estava preparado para falar? Então é só aquele processo de catarse, né? Eu ponho tudo para fora, eu brigo, eu termino e esse relacionamento acaba se tornando o relacionamento ioiô, que a pessoa sempre tem certeza que ela pode voltar, né? Desculpa, mas é verdade. A pessoa sempre tem certeza que ela vai poder voltar. Por quê? Porque houve a briga, o movimento foi o mesmo, as palavras foram as mesmas, ninguém se comprometeu com nenhuma mudança, ninguém se comprometeu com nenhuma possibilidade de transformação. Por quê? Porque para o outro querer que eu mude é fácil. Agora, para eu mudar, eu preciso buscar, né? Eu preciso buscar a minha transformação. E o que acaba acontecendo? Se eu não conseguir me comprometer com essa transformação, fica muito complicado. O Carlos está colocando aqui que os mais briguentos são os arianos, né? E que é tão difícil compreender essas pessoas. Por quê, Carlos? Olha, eu não sei, eu vou estudar esse pessoal aí para a gente poder conversar mais a respeito. Agora, o que é importante entender? Tem gente que vive de briga, por quê? Porque brigar traz essa sensação de alívio e traz uma escuta. O outro se declara depois, ele fala aquilo que eu quero ouvir, eu acabo tendo benefícios a partir da briga e aí a gente entra numa estabilidade até a próxima briga. Tem amigos que se relacionam assim, tem parceiros que se relacionam assim e é muito frequente nesses tipos de vícios emocionais a gente construir repetições com outros parceiros. Então as pessoas acabam trocando 6 por meia dúzia. Elas estão se relacionando com um amigo ou com uma pessoa e aí elas fazem a mesma coisa com outra pessoa. E elas fazem a mesma coisa com outra pessoa. E essa repetição de movimento é tão grande que a gente precisa alertar. Os vícios emocionais são como qualquer outro vício, seja ele relacionado à bebida, seja ele relacionado à droga, seja ele relacionado a um remédio. E é como a Sebastiana colocou, isso se torna um ciclo vicioso, onde a gente acaba se submetendo a esse tipo de vício emocional. É muito importante que a gente entenda que nesse processo de vício emocional, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é, existe um problema. E esse problema, eu que tenho esse movimento, eu preciso reconhecer esse vício. E a partir do momento que eu reconhecer o vício emocional, eu preciso, com isso, encontrar um freio para que eu consiga me resgatar. E a primeira coisa é encontrar uma razão, ou seja, eu trazer isso para o racional e de uma certa forma olhar para mim e dizer assim, opa, peraí, eu já fiz isso, eu estou agindo assim de novo. O que é que realmente está sustentando a
a minha ação? O que é que está gerando a minha ação? É importante que a gente traga isso para nossa consciência, porque senão nós vamos estar repetindo esse movimento com todas as relações que nós estivermos ou com todas as pessoas com quem a gente se relacionar. Como o D perguntou, existe um relacionamento mais equilibrado? Sim. Que tipo de relação é essa? Quando eu aceito quem o outro é, autorizo ele ser como é, libero esse indivíduo das minhas expectativas e sou o mais real que eu puder para ele. Aí as pessoas vão dizer assim para mim, Fabíola, mas isso é utopia, a gente não consegue viver isso. Gente, o primeiro passo, seja real com as pessoas, seja real com quem você vive, seja real com as relações que você estabelece, porque a partir do momento que você for real, o outro vai também buscar ser real, e na medida em que isso acontecer, a relação vai se conectar de uma forma muito mais coerente. Agora, o que é importante que a gente entenda nesse processo? Se eu não estabelecer essa relação no real, provavelmente o que vai acabar dando sentido para a relação são as diferenças. E o que acaba acontecendo? Vira um apontamento. Ah, porque você é desse jeito, o fulano é daquele jeito, porque você faz desse jeito, o fulano faz daquele jeito. E o que acaba acontecendo? Vira um ringue, né, de acusações, acaba perdendo a qualidade do diálogo, acaba perdendo a qualidade do crescimento, do desenvolvimento, e a intimidade diminui muito, porque eu não posso ser o que o outro espera de mim. E isso eu tenho repetido muito para as pessoas, porque se você for o tempo todo o que o outro espera de você, por quem ele se apaixonou, ou a pessoa que ele gosta, que é amigo, sumiu, desapareceu. Porque você criou aí alguém moldado ou voltado para a expectativa do outro. E o que é importante? No processo de relacionamento, eu preciso construir formas de ser aceito por esse outro, porque eu me aceito, de ser respeitado por esse outro e poder, com isso, ser quem eu sou. E essa questão da nossa identidade, essa questão de preservar as coisas que nós gostamos, é essencial. Por quê? Porque existem pessoas que às vezes chegam lá na frente da vida e não lembram nem das músicas que mais gostavam, que não lembram nem da cor, né? Ou das suas preferências, ou daquilo que realmente importa para a própria vida. Então, o que é importante que a gente entenda? Eu preciso preservar a minha identidade. E nessa preservação da identidade, eu criar condições para que o outro consiga valorizar quem eu sou. E isso só é possível se eu me valorizar, se eu me autorizar a ser quem eu sou. E a maioria das pessoas acaba fazendo o quê, pessoal? Acaba tendo dificuldade de demonstrar as suas características, acaba tendo dificuldade de mostrar as suas preferências, de preservar a sua essência. Por quê? Porque no começo eu preciso ser o perfeito, né? No começo eu não posso deixar nenhuma janelinha aberta, no começo eu não posso permitir que o outro perceba as minhas dificuldades ou as minhas fragilidades, quando na verdade eu preciso deixar claro isso. Por quê? Porque senão qual é a coisa mais frequente que acaba acontecendo nos relacionamentos? Oi, dona Mara, tudo bom? Que bom ter a senhora aqui, coisa boa. O que é muito comum nos relacionamentos, gente? As pessoas criam expectativas, elas geram dívidas nas relações e nesse processo de dívida, o que acaba sendo muito comum? Como é que a gente resolve isso? Normalmente, como é que as pessoas têm resolvido isso? Da forma mais infantilizada que a gente conhece. Que qual é? Fazendo bico. Algumas pessoas dizem assim pra mim, Fabi, você não vai falar isso não. Vou. Por quê? Porque a maioria das pessoas resolve as situações. Ao invés de conseguir ir lá,
conversar, falar do que está sentindo, falar do que realmente importa, mostrar quem é você para o outro e para você mesmo. O que normalmente a pessoa faz? Bico. E o que é fazer bico? Às vezes a pessoa fica dias sem conversar, até esfriar a discussão. Então eu gosto de descrever como é que é o movimento do bico, né? O movimento do bico é assim: deu problema, a gente não entrou num acordo, então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ficar na minha. Não vou conversar, não vou responder uma mensagem, não vou resolver a situação, vou deixar a situação esfriar. E nesse processo de esfriamento da situação, o que é muito comum, gente? As pessoas vão se abandonando. Elas vão esfriando os sentimentos, vão deixando isso para depois, não vão resolvendo e vão cada vez mais se afastando das resoluções. E essa questão da resolução, ela é pautada em coisas que a gente sabe que são muito difíceis, né? Que é a conversa, é o diálogo, é o reconhecimento daquilo que eu fiz e daquilo que eu não fiz, é realmente me permitir estar ali para o outro e ouvir aquilo que o outro está me dizendo. E na maioria das vezes, o que as pessoas preferem? Ah, deixa o tempo passar, deixa o trem esfriar um pouco, porque se esfriar um pouco vai ficar melhor. Tô errada, pessoal? Vocês estão muito quietinhos hoje. O que está acontecendo? Contem aí pra mim se acontece muito bico na casa de vocês, se vocês conhecem pessoas que fazem bico, né? Ou se já viveram relacionamentos onde a resolução acontecia através do bico. O que é essa questão? Quando a gente é pequeno e a gente acaba fazendo a birra ou acaba fazendo o bico, o que acontece com a criança? Ela pode até ser punida, mas num segundo momento ela é chamada para uma conversa, é dado carinho. E para algumas famílias, para a gente evitar a birra, o que acaba acontecendo? Para a gente evitar a birra da criança, o que acaba acontecendo, pessoal? A gente acaba entregando o brinquedo que ela queria, o confete que ela queria, o docinho que ela queria. E aí, quando essa pessoinha se torna adulta, ela está esperando o mesmo objetivo. Ela está querendo ganhar o benefício. E normalmente as pessoas que fazem bico ainda quando adultas tiveram benefícios nas suas birras, lá na sua infância. E aí passaram a acreditar que era legal. As meninas estão falando que está sendo eita atrás de eita. Tá todo mundo falando que eu estou puxando muito a orelha. O Carlos está dizendo aqui, né, que a gente acaba reforçando a birra, né? E o que acontece? Até a Sebastiana, o Dê já tá mandando pegar chinelo e cinta aqui, né, Dê? Agora, a Sebastiana tá colocando que ela conhece pessoas que ficam dias emburradas uma com a outra. Exatamente, Sebastiana, e isso pra mim, assim, eu vim pra live hoje pensando muito em falar a respeito disso com vocês. Gente, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer com a gente, nós não temos garantia de nada, né? E a gente acaba perdendo muito tempo sem resolutividade. Uma das coisas que eu tenho percebido é que a gente precisa se tornar mais resolutivo. E para que a gente seja mais resolutivo, nós temos que buscar caminhos para acessar o outro. Tem gente que a gente acessa fácil, tem gente que a gente demora mais para acessar, mas você tem que encontrar qual é o caminho para acessar o outro. A gente tem que fazer uma curva para desviar desses vícios emocionais. Por quê? Porque tem relacionamentos que são totalmente viciados e estão tão adoecidos que as pessoas acabam não conseguindo se conectar. Elas não conseguem construir uma intimidade. Por quê? Porque a relação está pautada numa cobrança, está pautada numa fatura altíssima.
altíssima. Você se sente em dívida com o outro. E quem se sente em dívida com o outro não consegue dar carinho, não consegue ter toque físico, não consegue ter correspondência na sexualidade. Então, o que a gente precisa falar? Nós vamos nos afastando, igual a Elizabeth está colocando, a doutora Elizabeth aqui, que a falta de conversa vai afastando o casal. Sim, Elizabeth, e uma coisa que é muito séria, a gente não pode deixar de ser quem nós somos para atender a expectativa do outro. Eu preciso ser quem eu sou e me conectar com o outro. E eu costumo dizer que a melhor forma de relação, e eu sempre uso isso, né? Eu preciso de um zagueiro e de um atacante. Eu preciso de alguém que me passe a bola. Eu preciso de alguém que faça o gol comigo, né? Quem me conhece sabe que eu amo futebol, né? E aí sabe que eu preciso de alguém que me proteja quando eu estiver com a bola no meu pé. Preciso de alguém que caminhe do meu lado e acompanhe a minha jogada até que eu consiga passar a bola. Então, o que é importante que a gente entenda? Nós jogamos no mesmo time e tem relacionamentos que jogam em times contrários e que estão pautados no quê? No julgamento, na necessidade de mudar o outro, no tempo todo na crítica e no estímulo a essa crítica. E assim, algumas coisas, igual a Andressa está colocando, a gente precisa exercitar a assertividade. E o que é ser assertivo? É falar o que precisa ser dito da forma que o outro compreenda. É falar o que precisa ser dito da maneira mais clara possível. Então, evite aqueles rodeios, evite as longas histórias, vá direto ao ponto. E se você puder ir direto ao ponto, seja firme nas suas considerações. Agora, principalmente, fale de você, não fale do outro. Fale como você se sentiu em relação àquilo que o outro fez. Fale como você se sentiu em relação àquilo que aconteceu. É para você falar de você. Na maioria das vezes, nos nossos diálogos, nós acusamos o outro. Então a gente diz assim: você não fez, você não viu, você não disse, você não corresponde, você não me dá carinho, né? É muito comum isso, mas fala como é que você se sente. Eu me sinto muito mal quando acontece isso. Eu me sinto muito mal quando você age dessa maneira. Eu me sinto muito mal quando essas coisas acontecem. Fala de você, não acusa o outro não. Porque a mudança do outro depende do outro. Mas como você se sente depende só de você. Algumas pessoas acabam guardando tudo para si mesma, né? Acabam não conseguindo falar. Ou quando falam, é porque estão no limite. Elas já estão extrapolando, tá faltando só a última gota no copo e extrapola. Isso não é saudável. Então, o que é saudável? Por favor, coloque para fora, diga como você se sente, né? É importante evitar guardar tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes, ao guardar, nós vamos criando uma armadura. Pessoas que têm uma tendência a guardar as coisas, a não conseguir partir para essa relação do diálogo, o que acaba acontecendo, gente? Essas pessoas acabam buscando outros recursos. Então, eu vou comer demais, eu vou beber demais, eu vou dormir demais, ou eu vou então buscar estar sempre distante da situação que é conflito. Eu vou estar sempre distante da possibilidade de ter uma conversa e acaba acontecendo que muitas vezes a gente foge da conversa. Porque aí se eu puder fugir, se eu não me entregar para esse momento, acaba sendo mais fácil. Eu não vou mexer naquilo que está dentro. E o que é importante? Nas nossas relações, sejam elas de amizade ou sejam elas de parceria da vida, o que é importante que a gente entenda? Eu preciso ser claro. Por quê? Porque tem que ser saudável viver junto, tem que ser positivo viver
viver junto. É extremamente importante que a gente esteja conectado. Uma das coisas que eu tenho pedido muito para as pessoas é toma um pouquinho de cuidado com os sinais que o outro vai dando. Porque muitas vezes a gente quer um modelo perfeito de relacionamento ou a gente quer a pessoa perfeita do nosso lado, mas a gente não vai avaliando os sinais de que às vezes aquela pessoa ali já está esgotada ou aquela pessoa ali está sufocada, aquela pessoa está triste ou aquela pessoa criou uma armadura em volta dela. Ela está com baixa autoestima, ela está chateada, ela perdeu a graça das coisas que ela gostava de fazer antes. Então é muito comum observar que relações onde eu estou o tempo todo querendo a mudança do outro, querendo a transformação do outro, querendo que o outro atenda às minhas expectativas, eu acabo fazendo com que o outro perca a essência dele. E aí é surpreendente quando a pessoa se afasta um pouquinho daquele relacionamento ou se afasta um pouquinho daquela amizade. O que acaba acontecendo, gente? A pessoa parece que renova, a pessoa parece que melhora. E aí nós temos usado muito o termo, de relacionamento tóxico, de que o relacionamento acaba prejudicando. Por quê? Porque são aquelas relações onde o outro projeta em mim tudo aquilo que é dele. E às vezes coisas negativas dele, ele também acaba projetando em mim. E isso acaba gerando um sufocamento. E é muito comum os 3 Is, A inadequação, a insegurança e a insatisfação. A gente acaba ficando inseguro. Será que tudo que eu estou fazendo vale a pena? Será que tudo que eu estou oferecendo para o outro é bom, é gostoso? A gente fica com aquela sensação de nada do que eu fiz valeu, nada do que eu fiz valeu a pena ou foi suficiente para o outro. E uma questão assim de inadequação, de que a pessoa às vezes não se acha mais bonito, não se acha mais atraente, não se vê mais inteligente, começa a entrar num processo de inferioridade no relacionamento. Então, o que é importante entender? Observe os vícios emocionais que estão circulando aí os teus relacionamentos. Identifica alguns dos seus vícios emocionais e passa a perceber até que ponto você tem sustentado isso nos seus relacionamentos, até que ponto você tem ocasionado algumas situações que depois você mesmo diz assim: nossa, mas isso foi tão chato, nossa, mas isso eu não gostei, ou isso não foi bom. Mas até que ponto você não é parte responsável para isso? Até que ponto não é você que está ocasionando isso? Então, é importante que em todos os nossos relacionamentos a gente comece a observar os sinais do outro, de como o outro está, para que lá na frente a gente não tenha uma surpresa, E aí você passa a dizer assim: nossa, mas eu não sei por que a pessoa de repente me deixou pelo caminho, ou a pessoa de repente não quer mais ser meu amigo, ou a pessoa me cumprimenta do outro lado da rua bem rapidinho e nem se aproxima mais de mim. Para que você não se surpreenda em relação a isso, é muito importante que você observe os sinais. E outro dia, eu conversando com uma pessoa bem rapidinho na rua, ela disse assim para mim: Fabiola, às vezes as pessoas perguntam como a gente está, mas elas não querem saber a resposta. Às vezes elas mandam uma mensagem, mas nem sempre elas querem que a gente retorne aquilo que foi dito. Por quê? Porque a gente faz isso, eu estou fazendo a minha parte, mas não necessariamente eu estou disponível para esse retorno. Não necessariamente eu estou disponível para ouvir o que esse outro tem para dizer. Então, se você não está disponível para o outro, não manda mensagem. Você não quer saber a resposta. Não pergunta. Você não quer saber a resposta. E porque a gente vive nesse plano tão idealizado, eu tenho que ser legal. Você tem que ser legal, ok, mas você também tem que ser inteiro. E ser inteiro é estar disponível, é ter responsabilidade pelo afeto que você está construindo. E ter essa responsabilidade é garantir para o outro quem você é. Não prometo que você não vai cumprir.
Não se comprometa com aquilo que você não vai fazer. Porque quando eu digo para o outro, conta comigo, eu estou dizendo para o outro de verdade, que se ele me ligar à noite, eu vou atender o telefone e eu vou falar com ele. Agora tem muita gente dizendo, conta comigo, mas não está se comprometendo. E os relacionamentos são cada vez mais superficiais. Não é responsabilidade da tecnologia ou dos tempos modernos, queridos, me desculpem. A responsabilidade é nossa. Até que ponto nós estamos querendo nos comprometer? Por quê? Porque muitas vezes a gente está tão distante de nós mesmos que acaba ficando difícil me comprometer com o outro. Então, primeiro se aproxima de você, porque assim, vou dizer claramente para vocês, todo mundo quer se relacionar, todo mundo quer pessoas, todo mundo quer ter um relacionamento afetivo legal. Eu super concordo com isso, entende? Todo mundo quer. Agora, a questão é, quanto é que eu estou disposto para me comprometer com isso? Então, é muito mais fácil eu fazer essa tal minha parte. Oi, voltei? Essa questão superficial e não me comprometer com aquilo que realmente é importante e não garantir aquilo que realmente é importante. Como a Isa está colocando, ter disponibilidade, ter comprometimento e principalmente esses dois juntinhos, a gente chama de responsabilidade afetiva. As pessoas, elas estão se responsabilizando pouco. E uma das coisas que eu digo é, aprenda a observar a linguagem de amor do outro. Eu quero fazer uma live só sobre linguagem de amor, mas eu queria falar um pouquinho disso hoje com vocês. Cada um tem uma linguagem de amor. Cada um tem um jeito de mostrar esse amor. Para algumas pessoas, dizer eu te amo, mandar um buquê, fazer uma surpresa, isso significa amor. Para outras pessoas, só o fato delas estarem ali do lado delas, ali pertinho, já é uma forma de amor. Para outras pessoas, a questão do toque físico, a questão da presença, é uma forma de amor. Agora, você sabe a linguagem de amor das pessoas que caminham do teu lado? Você sabe a linguagem de amor do teu parceiro ou da tua parceira? Porque a gente sabe o que a gente gosta, mas você sabe o que o outro gosta? E você já parou para pensar? Obrigada, dona Mara, um amor a senhora. Já parou para pensar, gente, que se você não sabe a linguagem de amor do outro, você pode estar interpretando tudo errado? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, porque a pessoa não me diz eu te amo. Mas às vezes o jeito dela demonstrar que ama não é falando. E a gente é bom de cobrar. A gente é muito bom de cobrar. A gente é muito bom de falar, porque não fez, porque não sei o quê. Só que e aí? E aí? E o que você tem perguntado? Igual a Josana está colocando, né? E você pergunta para o outro o que é legal para ele? Você pergunta para o outro o que o outro quer, o que é importante para ele? E nesse sentido, eu sempre falo da importância da reciprocidade. Onde tem reciprocidade, onde existe reciprocidade, não existe cobrança. Onde eu estou para mim da mesma forma que eu estou para o outro, isso é reciprocidade. Eu estou para mim da mesma forma que eu estou para o outro. Não existe cobrança, não tem dívida, não tem fatura. Ser recíproco é estar para mim da forma como eu estou para o outro no tempo que o outro precisar, no tempo que eu quiser estar. E isso, relacionamentos com reciprocidade, eles permitem que o outro viva a vida dele da forma como ele escolher viver. Ele não tem dívida comigo. Ele pode jogar o futebol dele, ela pode curtir o Instagram dela, porque eu tenho garantia de que ela está ali para mim também, no tempo que eu precisar. E o que é importante entender? Nem todo mundo vai gostar das mesmas coisas, gente. E as pessoas, meio Smurf, né? Então a gente tem que andar tudo grudadinho, tem que fazer tudo juntinho, porque a gente tem que gostar tudo da mesma coisa. Isso não existe.
Pergunta para outra pessoa se ela gosta realmente de assistir aquele jogo que você está falando para ela assistir. Ah, mas ela quer estar do teu lado. Ótimo, mas isso não quer dizer que ela goste daquilo. E a gente tem que aprender a respeitar. E reciprocidade não é dar a senha do meu Instagram, não é dar a senha do meu celular, não é deixar que o outro tome conta das minhas escolhas, da minha essência, mas é partilhar de mim aquilo que é meu. Essa é uma escolha minha. E quando as meninas estão colocando, né, a Renata colocou lindo aqui que o amor deve ser na medida, a Thaís de que o diálogo é fundamental. Sim, por quê? Porque eu preciso ter um cuidado muito grande, eu tenho que existir para poder ser recíproco com o outro. E a partir do momento que eu entrego a minha vida todinha para esse outro, né, eu faço só o que ele quer, eu ajo só como ele quer, eu faço tudo da expectativa dele, eu deixo de ser quem eu sou. E a partir daí, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, para ter cuidado, analisa a questão da reciprocidade, observa nas suas amizades se você tem sido recíproco, observa nos seus relacionamentos se você tem sido recíproco. A reciprocidade é a garantia de que eu sou quem eu sou, que me aceito e tenho que ser inteira, como a Márcia coloca. Eu tenho que ser inteira, eu tenho que primeiro me amar, para depois ser para o outro, para depois estar para o outro. E o que é importante que eu entenda? Eu posso amar uma pessoa, mas eu vou ter dificuldade de conviver com ela. Por quê? Porque quando eu estiver com ela, eu vou precisar ouvi-la, saber quem ela é, reconhecer, aprender as diferenças. E como a Roberta está colocando, fazer a parte com o coração, ou seja, eu tenho que estar disposto a dar e a receber. E a estar conectado ao que é importante para o outro. Aquilo é importante para mim, mas aquilo também é importante para o outro e eu preciso identificar o que é importante para o outro. E aquilo que é importante para o outro, eu preciso trazer sentido para isso na minha vida. Para algumas pessoas, às vezes, sair à tarde para tomar o café é extremamente importante. Dar atenção na hora de uma conversa é extremamente importante. Se conecta um pouco em você e ao que é importante para o outro. Essa relação de reciprocidade vai te ajudar a resgatar quem você é. Por quê? Porque primeiro você tem que se amar, como a Renata colocou, né? Você se ama antes. E aí, a partir do respeito, do carinho, você vai construindo esse relacionamento de uma outra forma. E o que é importante? Além da reciprocidade, desse resgate, eu vou construindo também uma condição maior de enfrentar as nossas diferenças. Que é o quê? Eu tenho que ter condições para lidar com as crises, eu tenho que ter condições para lidar com aquilo que eu gosto e o outro não gosta, para fazer os nossos ajustes e para entender quais são as nossas fronteiras. Eu falo dessa questão das fronteiras porque o que é uma fronteira? É onde uma parte de cada um se junta, onde eu vou alinhar aquilo que nós somos, eu vou estabelecer a nossa conexão. E a partir desse alinhamento, eu vou estar construindo essa relação. Então, eu preciso descobrir onde é que é o meu limite, até onde eu estou disponível e até onde nós vamos estabelecer as nossas fronteiras. Por quê? Porque eu tenho que ter tempo para o outro, mas eu também tenho que ter tempo para mim. Sabe aquelas pessoas quando começam a namorar e abandonam os amigos? Ou então passam a ser amigos só do amigo do parceiro, né? A Roberta está colocando aqui que quando a gente ama, a gente quer ver o outro feliz, né? Mesmo que em alguns momentos a gente tenha que abrir mão de algumas coisas. Sim, por quê? Porque aí eu vou identificar onde é que a gente se alinha, onde é que a gente vai construir a nossa cumplicidade,
o nosso companheirismo e até onde eu tenho que ceder ou distender, até onde eu vou abrir mão de algumas coisas minhas e até onde o outro vai fazer isso. Porque, gente, relacionamento, vivências de amor, elas não servem para ocasionar dor, né? Muitos autores têm colocado isso. Amor e dor são diferentes. E alguns relacionamentos de amor, algumas amizades, elas estão partindo para uma condição de dor tão grande e tem gerado adoecimentos nas partes de tal forma que as pessoas têm se perdido delas mesmas. E é muito importante que nesse processo de reciprocidade, de resgate, de resiliência, eu tenha empatia. O que é isso? Eu preciso saber quem é a história daquele outro. Eu preciso saber quem é aquele outro. Eu preciso identificar se aquela pessoa que está ali, né, naquela situação que ela está vivendo, de onde veio aquilo? Qual é a origem daquilo? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia que a gente não para refletir que muitos dos nossos comportamentos são fruto do que a gente viveu lá atrás. E enquanto a gente não fechar alguns ciclos, enquanto a gente não perceber que nós já amadurecemos, que nós somos outros, que nós crescemos, a gente vai acabar vivendo uma eterna repetição. Sabe por que as pessoas têm repetido muito? Porque elas não têm parado para olhar para si mesmas. E enquanto a gente continuar, né, nessa missão de repetir, e a gente repete mesmo, a impressão que dá é que mudou o nome da pessoa, mas o relacionamento é o mesmo. Mudou o amigo, mas a forma de se relacionar é a mesma. Quantas vezes você abandona as pessoas pelo caminho simplesmente porque você não consegue lidar com elas, porque você não quer parar para não repetir. Por quê? Porque você foi habituado ao abandono, porque você cresceu com o abandono. E isso é muito comum, gente. Então, assim, eu quero pedir, vamos parar de abandonar as pessoas pelo caminho? Vamos resolver, né? Vamos parar de repetir as histórias, vamos resolver. E nesse processo de ter empatia, né? Eu preciso, como a Thaís está colocando, e eu acho isso lindo, Thaís, que é ter empatia pela dor do outro. É pela fala do outro, é ter empatia para aquilo que é significado para o outro, porque tem pessoas que às vezes, eu amo essa caneta, isso aqui é importante para mim. E aí o outro vem e diz assim, mas essa aí é só uma caneta azul. Para de minimizar o que é importante para o outro. Porque muitas vezes a gente, na nossa correria, no nosso dia a dia, né, a gente acaba minimizando a dor do outro, minimizando as escolhas do outro, minimizando o que é prioridade para o outro. E a gente acaba achando que só aquilo que é nosso ou para nós é o correto, é o melhor, é o bom. E a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque o mundo está virando um lugar só de donos da verdade, né? E isso tem feito as pessoas ficarem cada vez mais distantes, cada vez com relacionamentos mais superficiais e cada vez mais indisponíveis umas para as outras. Então eu costumo dizer, olha, a sua verdade é sua, tudo bem, mas tem tanta coisa para a gente partilhar nessa vida que é importante e a gente pode evoluir tanto se nós nos dispusermos a partilhar, porque o mais importante em todos os relacionamentos é como a Simone está colocando, é ter gratidão pelo próximo, né? Porque todo mundo que passa pela nossa vida veio para ensinar alguma coisa. E tem pessoas que ensinam a gente a como não ser, da mesma forma que existem pessoas que ensinam a gente como ser, né? Como a gente deve agir, como a gente deve viver. Infelizmente a live está acabando, né? Uma pena, foi uma delícia estar com vocês. Muito obrigada pela participação de sempre. Desculpa os meus eitas para as meninas aí, né? Mas é muito bom estar aqui e eu encontro vocês lá no Instagram, tá bom? Nos vídeos, lá no canal do YouTube. Muito obrigada.